Salve Deus, meus irmãos. Salve Deus. Salve Deus para todos que estão presentes. Salve Deus para todos online nesse instante. Nós atrasamos um pouquinho, mas estamos dentro do horário. Salve Deus. Vamos elevar nossas mentes ao grandioso Mestre Jesus, à Virgem Santíssima, ao grandioso Semiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, Mãe Ara, ministros, cavaleiros, princesas, pretos velhos, pretas velhas, enfim, os nossos mentores e guias da individualidade. Esta família imensa que nos aceita de braços abertos, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades. Que Deus, na sua infinita bondade, possa, a partir deste instante, permitir a presença à luz do astral superior sobre as mentes de cada um, emanando em seus corações essa força absoluta, este amor infinito, esta paz, este equilíbrio. Que o divino e amado Mestre Jesus proporcione a paz a cada um, onde quer que esteja. Salve Deus. Meus irmãos, meus mestres, ninfas deste amanhecer, jaguares deste amanhecer. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pois o Evangelho é por Ele representado em todas as suas instâncias. Onde quer que estejamos, nós temos esta capacidade de nos unir através do Cristo com todas as religiões, com todas as doutrinas, onde quer que estejamos. Recordamos que nossa mãe nunca nos deixou e aprendemos com ela a nunca discriminar nenhuma doutrina, nenhuma religião, nenhuma seita. E que se por algum motivo houver, da parte de muitos que não pertencem à corrente indiana do espaço, alguma ofensa, levando pelo lado religioso ou doutrinário, que perdoe todos nós, porque nunca aprendemos desta forma. O Cristo é para todos. A Virgem Santíssima é para todos, pois foi através dela que conhecemos esse Cristo na condição Jesus, o homem que caminhou sobre esse planeta, viveu as dores, as intempéries do tempo, viveu as paixões, os amores, mesmo que não seja nele, mas conseguiu ver no próximo, como nós vemos o sofrimento, as dores em muitos daqueles que nos cercam, para que não possamos passar por elas. Assim, Jesus conduziu até o Cristo, esse Cristo universal do universo, o que a carne, o que a alma, o que os sentimentos pode conduzir o homem à escuridão. E ele, na sua grandeza, traz para o físico, na figura de Jesus, o Cristo na figura de Jesus, os meios e as formas para que não possamos sofrer tanto. Antes do Cristo, nós vivíamos a dor. A dor era a nossa companheira, porque vivíamos plenamente em todas as suas nuances. Com o Cristo,
novos ensinamentos foram sendo trazidos e nós passamos a vivenciar, não mais viver. Viver, nós temos que experimentar na carne, experimentar na alma. Vivenciar, nós vamos experimentar de uma forma mais branda e suave, através do nosso próximo, da observância das dores no meu irmão, das dores na minha irmã, seja ela de forma física ou psíquica. E com isso aprendemos por similaridade. E com isso nós nos compadecemos, porque o Cristo veio trazer esta nova palavra, compadecer. E através desta condição, assumimos missões junto a nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui como missionários para exercer essa divina sabedoria de se compadecer pelo próximo, de sentir no próximo a aflição, a angústia, o lamento, a falta de amor, a falta de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um ente querido, um abraço fraterno, um sorriso caloroso. Então nós temos todas as oportunidades para mostrar o Cristo em todas as suas condições. E conduzimos isso para dentro do templo, porque ninguém gosta de ser servido por seres que passam pela dor, que vivem a dor, mas todos gostam de ser servidos aqueles que têm referências da dor e pode, por similaridade, expressar essa dor, falar sobre essa dor, emanar naquele que realmente necessita ser emanado. E por trás disso tudo, o templo nos apresenta os nossos irmãos desencarnados, que outrora foram nossas vítimas do passado e passam por dores também, por conflitos, por problemas, por situações das quais eles guardam em sua memória, na sua alma, pois ainda tem alma, ainda tem nome, ainda tem sonhos, ainda tem vontade de ter uma família, de ter um pedacinho de terra, de plantar, de ser feliz, mesmo desencarnado. E nós tiramos estas oportunidades, pilhamos, fizemos grandes atrocidades em várias encarnações das quais nós representamos. E nossa mãe mostrou algumas delas muito por cima, superficialmente, para que pudéssemos compreender o que é a dor, o que é o sofrimento. Pois em uma encarnação eu sofro, eu tenho um mal físico, eu tenho um mal psíquico, e em uma encarnação, geralmente, eu tenho um tempo de vida que dificilmente passa de 100 anos. Acontece, mas dificilmente passa de 100 anos. Coloquemos 100 anos de dor, que não é verdade, pois a medicina se encontra tão evoluída e às vezes as dores são resumidas, tanto dores físicas como psíquicas, ou dores da alma.
Mas e estes que se encontram em nós, que se encontram nos pacientes que nos buscam dentro do templo? Quantos séculos na mesma dor, no mesmo sofrimento, na mesma angústia, no mesmo sonho, e nós estamos aqui vivendo um sonho, vivenciando uma encarnação. Eu digo vivendo porque os laços são muito fortes entre marido e mulher, entre mãe, pai e filhos, que são só emprestados durante uma encarnação, não tendo quase nada a ver conosco. Mas aprendemos, nos afeiçoamos e com muito cuidado temos que saber difundir isto, para que não gere no meu irmão interno, no irmão interno do meu filho, do meu vizinho, um ciúme excessivo e ele possa vir obsediar. O Cristo ensinou simplicidade, amor aos brutos, em um período em que Roma dominava boa parte do mundo. Então ele vem em meia dor, caminha entre os excluídos das guerras, porque também os judeus ficaram à mercê em volta das cidades, vivendo em tendas, vivendo ao relento, debaixo de árvores, passando fomes, dores infinitas, e com isso roubavam, e ao roubar eram crucificados, eram sacrificados pela espada. Então, as guerras não se consiste somente naquele matar e morrer, consiste também na condição psicológica em que deixa a alma. Quantos rancores debaixo de uma árvore, debaixo de uma tenda, quantos planos malignos o homem voltado a Deus e de repente se sente abandonado. Quantos morreram nesta condição, hoje estão aqui, nos saudando como merecemos. Salve Deus. Salve Deus. Vamos continuar ali o áudio de nossa mãe, onde ela vai falar sobre encarnações em Esparta, Atenas e sobre o Elítrio, esse ser que eu acabei de descrever, pequenino, que habita em nós, em nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, nos pacientes que nos buscam. E o jaguar, ele vai seguir o mandamento de Seta Branca, porque nossa mãe seguiu o mandamento de Seta Branca. Em primeiro lugar, aquele que sofre por mais tempo. Nós vamos amparar o Elítrio, esse nosso irmão menos esclarecido, esse irmão que não aprendeu a amar depois que desencarnou, pois as suas dores foram intensas. Quantos séculos nos distancia das guerras espartanas? Quantos séculos nos distanciam de Atenas? Pois Atenas era mais governo, não se importava tanto com guerra, e as pessoas costumam a misturar a questão guerra relacionada a Atenas. Então, quem realmente combatia, quem realmente a transcendência de Atenas, são os gregos, que nós chamamos de gregos hoje.
Então as verdadeiras guerras eram realmente lutadas, combatidas entre Esparta e os gregos, sendo os atenienses mais articuladores, planejadores, traidores, aqueles que são políticos hoje, que têm uma experiência enorme, eles fazem a guerra, mas quietinho na sua casa, dormindo, sonhando, ou seja, tem a sua vida normal e o mundo fica de cabeça para baixo. Então ela começa ali: meus filhos, vocês sabem que nós viemos de vidas passadas. Eu disse a vocês que são espíritos espartanos. Nós viemos de Esparta. A dívida nossa, a dívida que nós fizemos foi em Esparta. Esparta foi uma vida é porque ela já tinha falado muito sobre Esparta. E ela dizia, eu não sei se diz aqui nesse áudio, que os filhos eram tirados dos pais muito novos e eles passavam a viver uma vida de combate, de treino, a vida para matar mesmo. Não conheciam alimentos, comiam rações. Então Esparta foi uma vida foi como se nós viéssemos em uma escola. Ou nós viemos, eu não sei explicar, mas nós viemos com 2 espadas quando nós reencarnamos. Encarnamos em Esparta. A vida de Esparta foi uma luta. Esparta e Atenas. Atenas era o mundo, era a cultura, Atenas era a filosofia também ela já tinha falado da cultura, né, e tudo mais, de uma vasta cultura, como vocês estão vivendo aqui. Estou repetindo o que eles estão falando. Quer dizer, a espiritualidade estava ali. Eu vou ampliar um pouquinho, né, porque realmente é difícil aqui hoje. Não teve jeito não. De uma vasta cultura como vocês estão vivendo aqui. Estou repetindo o que eles estão me falando. Quer dizer, a própria espiritualidade, ela está informando ela naquele momento das coisas que aconteceram lá em Esparta, em Atenas e tudo mais. E Esparta? Esparta era 2 espadas. Era a brutalidade, era a engenharia de guerra, eram espíritos completamente, eram espíritos, grupos totalmente diferentes. Era a paixão. Nós vivemos essa encarnação de Esparta. Assim, na volúpia de uma paixão, de luta, de glória, eram espíritos mesmo valentes, de muita força. Foram espíritos que se prepararam em Esparta, agora para essa época, de forma que essa força que nós adquirimos em Esparta, a manipulação das forças dos velhos sábios de Atenas, nos conduziu até aqui, até Brasília. Salve Deus! Nós fomos maravilhosos, apesar desse julgamento que nós fazemos, que a guerra, que o sangue, isso, mas na realidade não existe. Existem os espíritos que se acrisolaram no ódio, os espíritos que não compreenderam a missão daquele desbravamento, daquela luta de Egito e toda a Macedônia. Esses espíritos, finalmente, não tiveram oportunidade de outra encarnação. Se acrisolaram
no ódio e se transformaram no elítrio. Que é esse elítrio que eu já expliquei a vocês. É uma cabeça de macaco. A impressão que dá, assim como uma esponja, assim como uma espuma de nylon, assim de mais ou menos 1 centímetro, e tem outros que ficam mais finos ainda. Bom, salve Deus. Falar de jaguar, mestres, é falar do homem da terra, é falar do sangue, é falar da manipulação, da experiência transcendental, das encarnações que nós tivemos e nós chegamos até aqui. Isso nos dá um valor que é a experiência de ter vivido várias e várias vezes na superfície desse planeta. Então nós vamos encarnando, nós vamos reencarnando o tempo todo. E chega um momento que nós temos que estar preparados, porque o próprio planeta nos preparou para a sua grande dor, para a sua transformação, para a sua agonia, para tudo aquilo que ele, o planeta, vai passar. As pessoas se preocupam com a pandemia, com um problema aqui, um problema ali. Nós dizemos, é apenas um ensaio, é apenas um filtrar. Nós vamos saber quem realmente são missionários e quem não são missionários. Quem realmente vai deter o poder da espiritualidade e aquele que vai deter o poder do outro lado, que é o medo. É o grande medo, não interessa do que seja. O medo movimenta o mundo negro. O amor movimenta o mundo luz. Precaver é necessário, mas excluir as pessoas, os seres, isso já faz parte de um processo que nós dizemos pertence ao mundo negro, mesmo não sabendo, mesmo não querendo, mesmo não admitindo, pertence ao mundo negro. Imagine se todos os médicos virassem as costas. É um assunto tranquilo para se falar hoje. Não poderíamos tratar 6 meses atrás, um ano atrás, ou antes da própria pandemia, que nós já sabíamos que iria acontecer. Então nós não podíamos estar falando de situações crísticas, porque Jesus não nos ensinou isso. Nunca. O que dominava a época do Cristo era a lepra, hoje chamada gentilmente de hanseníase. Queria encontrar o Cristo, era só descer as catatumbas, em meio aos leprosos, aos excluídos. Lá estava o Cristo. É simples excluir, virar as costas. Quantos pacientes nos buscaram nos templos, acometidos deste mal? E nós atendemos, sem saber, porque se soubessem, alguma parte muito grande nem chegava perto. Nem atenderia com tanta facilidade. Mas eu quero lembrar que Pai Seta Branca, através de nossa mãe, disse que a dor não tem hora e que não existe uma dor maior do que a outra. Muitos jaguares estão na doutrina para benefício próprio. Este é o grande problema. Estão errados. Busque outra doutrina. Vá em busca.
Não se preocupe. Se precisar, os jaguares estarão aqui, pois foram preparados há milênios. Quem sabe alguns não se sentem preparados e estão aí. A decisão tem que partir de cada um. Quantos não estão na doutrina forçados, pensando que é mais uma doutrina que vai torná-lo rico e fica aos pés das entidades, como diz nossa mãe no áudio anterior, incomodando as entidades. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quem é o missionário? Você, acometido de um mal severo que pode existir no futuro, se não houver uma intervenção, não da terra, que pode existir, e você chega no templo e as portas estão fechadas. É o mesmo que acontece com outras doutrinas, onde as portas estão fechadas porque todo sofredor é um demônio. Demônio não entra no templo. É um exemplo que eu estou dando. Então nós temos que repensar muitas coisas. As coisas vão estar cada vez mais batendo a nossa porta. A dor faz parte de uma transição. Está longe a transição, muito longe. A transição só vai existir quando na terra não houver mais seres medrosos. Medo não é o medo de atravessar a rua, não. Não tem nada a ver, isso é sobrevivência. Quando não houver seres dominados pelo mundo negro, todos vão ser recolhidos. Como esse planeta pode ser de regeneração, poluído de seres que discriminam, que olham para o outro de lado, que fala mal do seu irmão? Como? É impossível, mestres. É impossível, ninfas. É muito sério estas situações. A espiritualidade é razão. Ela executa leis que não são leis de homens, porque o homem está preocupado com o seu umbigo, não está preocupado com o vizinho, com o planeta em si. São leis e vão ser cumpridas. Ela fala do elítrio e nós vamos fazer um paralelismo entre o elítrio e nós. Quantos milênios tem um espírito deste? Porque eu estou aqui com este corpo lindo, maravilhoso, cheinho, né? Estou brincando. E de repente eu não tenho mais ele. Ele me dá todo o sustento magnético, energético não, magnético. As pessoas assim, o sustento energético dá sim, dá físico, mas quando eu desencarno eu tenho físico e continuo do mesmo jeito. Então o sustento que eu estou falando é o energético, independente de corpos que nós estamos vivendo, seja corpo etérico, corpo astral, corpo mental. Então nós vamos buscar em nós o magneto, porque eu quero continuar bonitinho como eu sou, com o mesmo nome, com a mesma esposinha, com o mesmo filhinho, cheio de apego, cheio de leis dentro de mim. Eu desencarno, eu tenho o mesmo nome, eu tenho a mesma esposa, mesmo filho, filha, todo mundo igual. Mas será que realmente são ou foram emprestados para auxiliar na minha encarnação? Porque às vezes eu fui um espírito muito difícil e manda lá para mim um filho,
Um que vai ser meu filho fala, ó, dá um jeito lá, porque senão vai ter que repetir o ano de novo. Ajuda lá. E vem como missão e vive neste planeta aqui sem a necessidade de estar aqui novamente. E volta para casa. E as pessoas lamentam, choram e vira aquela confusão. Então nossa mãe alerta lá em cima, as pessoas não entendem, porque uns morrem e outros matam. Podem ser compromissos kármicos. Compromissos kármicos em uma guerra. Então alguém vai matar e alguém vai morrer. Onde está o erro? Só existe um erro que nós já analisamos várias vezes dentro das evangelizações. É a tortura. Ninguém precisa morrer sendo torturado. É uma guerra. Porque se eu parto para uma guerra, eu sei que se eu não matar, eu vou morrer. A opção é minha. Mas se eu for capturado e for torturado, aí tudo muda. Passa a existir ódio, incompreensão, um monte de situações. Mas nós, espartanos, nós deixamos uma herança muito triste, que era a de chegar e tomar terras, escravizar esposa, filhos e tudo mais, escravizar seus sonhos, suas realidades e muitas vezes tirar a própria vida, porque ferir um sonho é muito complexo. Então estes que perderam a sua vida física e não conseguiram passar pelas dores, não conseguiram aceitar, é difícil para muitos aceitarem, mesmo sendo jaguares e entendendo tudo isso aqui que nossa mãe deixou. É muito difícil aceitar. Aí vem uma palavrinha vingança, porque o elítrio, ele é vingativo. Ele é movido pela vingança em primeiro lugar. E ele tem o direito de cobrar. Temos isso aí em mais de uma dezena de áudios. Ele tem o direito de cobrar. Porque é ele que é a vítima. Encarnamos por causa dele. Não haveria motivo para reencarnar se não fosse por causa dele. E ela faz uma breve descrição daquilo que ela já tinha exposto e daquilo que no futuro, em outro áudio, ela vai expor também. A aparência do elítrio. Aquela aparência que às vezes muitos conseguem perceber. Nós assistimos um filme quando éramos crianças ou jovens, sei lá, chamado Caça-Fantasma, e tinha lá o Geleia. Só que o Geleia era grande, é um elítrio, só que ele ali está imenso, está um monstro, né? Porque o elítrio ele não tem as partes inferiores, nem braços, nem pernas, tem olhos, tem fossas onde eram os ouvidos, tem fossas nasais, ele só sente cheiro, tem boca, mas não fala, tem dentes, às vezes tem alguns fios de cabelo, porque sem o magneto ele vai se atrofiando, vai murchando, perde a aparência e ele fica como se fosse uma gosma, como se fosse algo pegajoso. Ali ela fala como se fosse uma espuma de nylon para descrever a sua espessura, mas às vezes menor ainda, muito mais fino, e ele chega e agrega, principalmente na aura. Os que estão internos já são mais desenvolvidos, mais tranquilos,
Por quê? Porque tem um magneto do meu corpo. Mas os externos não, são como folhas ao vento. O único sentido que tem é o olfato, não é o olfato do físico. E nossa mãe vai com tanto carinho, vocês vão entender no final desse áudio, se nós formos falar ele todo, vai com tanto carinho, porque Pai Seta Branca é a missão da doutrina. E ela fala assim: os escuros são aqueles que eram os homens no físico, os marrons eram mulheres. Então tem um monte de pormenores que ela trata sobre o elítrio que, se as pessoas entendessem mais, iriam sofrer menos, muito menos, muito menos. Porque junto com o meu magneto, eu posso impregnar com amor. Junto com o meu magneto, eu posso impregnar com ira, com raiva, com preguiça, com gula, com tudo isso, com inveja. E o que ele vai receber? O que eu impregnei. Não é só o magneto, não. Então, quando eu começo a manipular, isso é manipular, mestres. Nós manipulamos o magneto, nós recebemos um magneto impregnado com um certo tipo de energia. Ódio, por exemplo. Essa faixa magnética, esse magneto passa por nós. E nós, como iniciados, plenos de amor do Cristo, nós conseguimos transformar, desintegrar e reintegrar amor. Ao fazer a puxada, ao fazer a limpeza, ao fazer a entrega, esse magneto, ele é puro. Por quê? Nós manipulamos. E o médium interesseiro? O que está acontecendo com ele? Ele está lá no trono, trabalhando, achando que está maravilha. Não foi no Castelo Silêncio, não foi para a mesa, já chegou igual um louco para resolver o seu problema, na sua casa. Problema de onde? Da sua casa. Conflitos, problemas. Ele nem espera o preto velho para conversar. No meio do trabalho eu vou resolvendo, vou mentalizando aqui a minha casa e vou resolvendo. O que ele está mentalizando? Egoísmo, inveja, ciúmes, dores, todo tipo de problema. E vai para onde, mestres? São situações. Caiu a internet. Salve Deus. Não sei se a internet caiu aí. A internet deve ter caído um período aí. São situações, mestres, que nós temos que prestar muita atenção. O que nós estamos fazendo da nossa energia, do nosso fluido magneto, daquilo que nos é tão caro? Pois é caro, não é barato não. Custa arroz, feijão, carne, custa barriguinha cheia, ganhar dinheiro. Não é tão barato não, no físico, produzir magneto não. E às vezes produzimos para arrebentar. Era para estar só na periferia, tá 1 metro, 2 metros de distância. A mesma coisa de falar com um bando de urubu: venha, o prato está servido. Ou seja, nós somos vítimas de nós mesmos. Então este elítrio que não conseguiu, esse ser que não conseguiu, nós chamamos de elítrio. Este pequenino, nós chamamos carinhosamente nos nossos estudos avançados de irmão menor. É o irmão que é o irmão. Não adianta, mestre, correr dessa situação, excluir ele,
Porque já que eu incluí ele na encarnação, ele pertence à encarnação. E à medida que eu vou aprendendo amor crístico, eu passo para ele o amor crístico. A maioria consegue me perdoar, a grande maioria. Alguns deixam uma marcazinha, só para falar assim, estive aqui. Deixei uma marcazinha para você aqui, você lembrar de mim. Não tirei sua esposa, não tirei nenhum filho seu, não agredi nada à sua volta, mas eu deixei uma marcazinha no seu corpo. Lembra de mim, sempre. Levei, é um dedo, uma perna, é um braço, é uma orelha, seja lá o que for. É uma cicatriz de um câncer, é uma cicatriz no organismo. Ele levou, foi embora, acabou. E dizendo a nossa mãe, ele parte feliz, realizado. Por quê? Porque as energias se casaram. Não é mais pelaquela condição, nós falamos assim, foi cobrança, foi maldade de um espírito. Não. Ele levou o que nós tiramos, nós pagamos. Nós conseguimos pagar. E que nos ajuda? Bônus, células energéticas finíssimas. E só a espiritualidade dá, eu não produzo. Se eu produzisse bônus, seria fácil demais. Não precisaria vir para o templo, manipular, esperar até o final do trabalho para haver uma contagem geral. E assim vai, nós seguimos leis. Continuando ali, que eu já disse, eles se colocam no espírito, às vezes antes de reencarnar. É uma correção, mestre. Aí ele se coloca no perispírito. O espírito é uma fagulha divina, né? Mas isso com o tempo ela vai corrigindo. Às vezes antes de reencarnar, ele vem e espera, já no ventre daquela que vai ser mãe do seu, quer dizer, do seu filho, né? A mãe do seu filho, dele mesmo junto, da sua vítima, e que trazem todas essas incompreensões. Tudo isso que está acontecendo. Salve Deus. E essa preparação nossa é justamente para o ataque desses espíritos, desses elítrios que estão se manifestando de uma maneira brutal, para poder haver a transformação da era, para poder haver essa evolução para o terceiro milênio da nova era. É preciso que haja um exército assim como esse nosso, para poder enfrentar, porque só pode haver evolução quando nós tivermos a compreensão de nossa vida aqui neste planeta. Então, meus filhos, esses elítrios estão atacando até nos índios. Eles estão vindo. Estão assim como sabendo que o último momento, e os mentores estão jogando mesmo para poder ver se evolui, se a gente evolui. Esses obsessores denominados elítrios, estão entendendo? Então esta guerra, a missão, a maior missão dessa guerra somos nós. Esse espírito espartano, salve Deus. Aqui foi uma situação no tempo, viu, mestre? Ela quer ir, ele quer ir, Mário. Continuando, tá? Essa mensagem final é do espírito espartano. Somos nós missionários, somos nós que temos que agir agora com todo o coração, com todo amor,
porque nós temos condições hoje no espaço, no Canal Vermelho. Eu fiquei maravilhada, como eu já disse a vocês, e a eficiência que nós estamos de socorrer esses espíritos, de transformar esses espíritos obsessores, esses espíritos que estão acrisolados no ódio. Nós temos condições de socorrê-los e transformar um espírito, ou melhor, em gente. Salve Deus. Aqui é um outro problema de correção, né? Salve Deus. É porque tem alguns que já foram e me olharam com o olho muito triste. Salve Deus. De forma, meus filhos, que o nosso preparo é para socorrer esses espíritos. Nós temos que socorrer, nós temos que ajudar a evoluir estes espíritos. Pai Seta Branca, ele, quando ele estava aqui na Terra, muitas vezes ele disse que ele já chorou de pena, que ele pediu a Deus uma oportunidade de formar esta corrente para socorrer esses espíritos. O dia que nós terminarmos com esses espíritos, não existe enfermidade. Porque se um elite está, por exemplo, se atacar nos seus rins, você vê que a medicina ela vai longe. Cada dia ela se aperfeiçoa mais. As cirurgias, eles fazem coisas terríveis, esses médicos, coisas lindas, que às vezes tem uma tolice nos rins de uma pessoa e eles não conseguem, não é? Muitas vezes acontece isso. Por quê? Porque ali é nosso. Se nós conseguimos retirar aquele líquido do rim daquela pessoa, leva para o médico tem toda a condição de operar, de tirar, de fazer, compreendeu? Agora, quantos nós somos aqui? Veja que maravilha que eu vi ontem. Todos esses médios trabalhando no trono. Não precisa ser exatamente na cura para tirar o elite de uma pessoa, entendeu? Ele tem que passar. Ele passa por ali, pelos tronos, às vezes joga na mesa, vai lá para a cura, essa grande cirurgia do médium do amanhecer. Quer dizer, esse conjunto de doutrinadores e médios de incorporação, salve Deus, é a coisa mais preciosa. Então, Pai Seta Branca, quando estava aqui, vou paralisar um pouquinho, mestres, porque aqui nós temos uma situação interessante. Ela fala aqui dos médicos que às vezes não acham uma doença, um mal, e às vezes uma pessoa tem uma dor de cabeça, um problema, uma dor do lado, que a própria pessoa pensa assim, é meu rim, é meu fígado, é meu pulmão, é isso e aquilo. E a medicina não consegue ver nada. Medicina, nem com raio-x, nem com nada. Então não adianta, mestres. E às vezes esses nossos irmãos chegam aqui e passam pelos nossos trabalhos. E nós ficamos aqui com aquele alívio. Porque aqui é um pronto-socorro, aqui é um hospital. Tem uma estrutura capacitada para atender esses nossos irmãos. Aqui eles vão se ganhando a sua forma novamente, a sua condição de ser. Logo eles estão passando nos nossos trabalhos. Então, passando de que forma? Eu tenho um elitro lá na cura, na junção, lá no Rande, lá na mesa evangélica, lá no trono. E ele é retirado e fica aqui. Ele é o quê? É um espartano. Ele é um grego, ele é um troiano. Então ele vai ganhando
a sua aparência normal, natural. E chega um momento que ele vai passar por um trabalho, por uns dos nossos trabalhos. Mas tem um trabalho específico que vai passar lá no Turigano. E ali ele já é um soldado, ali ele já é alguém que foi abusado, ali ele já é um ser que passou pelas dificuldades, pelas intempéries. E são trazidos ali, não só deste tempo, mas como qualquer outro tempo que não disponha de um Turigano. Eles são trazidos e passam pelo trabalho. Aí as pessoas vão falar assim: poxa, lá no Vale do Amanhecer eles cultuam o deus Apolo. Nós não cultuamos o deus Apolo, mas o deus Apolo é o deus desses elítrios. Quem melhor para receber esses elítrios do que o próprio Deus, que eles confiavam? O Deus antigo, que tinha outros nomes, e assim vai. Quando chega essa divindade, eles partem. Por quê? Porque existe um compromisso. Olha até onde nosso Pai Seta Branca vai, em busca de armas, eu digo armas no bom sentido, em busca de tecnologias para que aqueles espíritos possam se encontrar com Deus novamente. E dali, quem sabe, reencarnar, se tiver oportunidade neste planeta. Talvez não tenha mais, nós não sabemos. Ou de auxiliar, ou de fazer parte de uma tropa, ou de conseguir entrar dentro de um grupo de cavaleiros, Hélio do Bali, na legião do Mestre Lázaro. Não interessa. Evolução é para todos. Se eu consigo evoluir, eu posso servir. Não interessa. Não há discriminação como nós temos aqui. Então nós vemos que todos os trabalhos são importantes. Todos os trabalhos têm que ter uma manutenção. Todos os trabalhos têm uma seriedade. Temos que entregar para Deus na concepção daquele espírito. Tudo que passa em outros trabalhos. Nós temos trabalhos para egípcios ou para energias do período que o Egito dominou grande parte do planeta, e assim vai. Então nós temos que entender, mestres, que nós estamos em uma doutrina da qual nos proporciona exercitar o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, estar dentro das leis, as leis do perdão, do equilíbrio, da paz, não da vingança. Onde que eu parei aqui? Que? Então, Pai Seta Branca, quando estava aqui na Terra, ele disse que chorou muito, muitas vezes de ver esses elítrios, esses espíritos arraigados no ódio, assediando as pessoas, destruindo as pessoas. O Pai Seta Branca tem mais, ele tem mais compaixão do elítrio que está em você do que no seu sofrimento. Pai Seta Branca sabe e está me ensinando isso. Chega uma pessoa sofrida: tia, eu estou sofrendo demais, me aconteceu isso, eu estou com a coluna aqui, mas o médico disse que é isso, que é aquilo e tal. Aí eu vejo às vezes aquele espírito que foi um conde, que foi um espírito assim, que foi um homem tão bacana, eu vejo naquele ódio transformado em uma cabeça de macaco, transformado em um elítrio desse tamaninho. Aquele ódio, aquelas mãozinhas assim, agarradas naquilo que ele diz que é corpo, não é? No meio de dois órgãos da pessoa, imprensado
querendo se vingar, querendo destruir. Às vezes aquele espírito morre, aquele espírito, muitas vezes, isso é o que o Pai Seta Branca, ele fica com pena. Nós ficamos com pena de ver aquele espírito ali sofrência, sem ouvir. Às vezes até me ouve, até me ouvindo, mas não se esclarece. Chega um doutrinador, quantas vezes o Pai Seta Branca disse: filha, chega um doutrinador, em suas palavras, salve Deus, mas uma elevação, o Espírito ouve, às vezes vai se transformando, sai do perispírito, é aquilo que eu disse aquela hora, ele não está no espírito e sim no perispírito. Sai do perispírito, não tem condições de sair do corpo, mas já sai, já começa, passa para o corpo físico, aí já é o passo mais feliz, e de repente ele vem outra vez e se afasta. O paciente retorna, né? E se afasta. Pense você, um homem com 5 elítrios, um homem com 5 elítrios no corpo, num barraquinho desses, sem emprego, com mais seus 5 filhos. Esses espíritos que estão ali, aqueles 10, né? Só ouvindo aquele homem espaguejando, só ouvindo as misérias de um mundo que ele criou na mente dele. Que salvação tem esses espíritos? Então aquele homem um dia, como disse o Tião, escorrega aqui no Vale do Amanhecer. Parece que as pessoas vêm numa tábua assim, escorrega aqui dentro, não é? Esse homem vem aqui, pega um grupo de mestres honestos, verdadeiros, retira aqueles elítrios, porque Deus também tem amor daqueles elítrios. Para se libertar também aquele elítrio, aquele homem sai daqui, a primeira firma que ele pedir emprego, ele encontra, porque ele não tem aquela emanação, não é? E a vida começa. É o que vocês estão fazendo, é o que vocês estão fazendo. Não estou falando eu, porque quando fala eu, parece que eu estou junto, sempre no trabalho de vocês, absolutamente. Esse trabalho vocês podem fazer graças a Deus. Não precisa que eu esteja ali, salve Deus. É essa maravilha. Se as pessoas entendessem, não precisava dessa agonia de querer falar comigo. Um doutrinador, um aparato, faz um trabalho muito maior do que eu faço em conversar com as pessoas, salve Deus. Vocês compreenderam? É essa maravilha. Nós estamos aqui nos preparando para servir e cada dia está ficando melhor. Vocês compreenderam? Estou repetindo. É essa maravilha. Nós estamos aqui nos preparando para servir e cada dia está ficando melhor. Meus filhos, principalmente os doutrinadores, fiquem alertas nas comunicações. Não é preciso ficar ali ouvindo a conversa das pessoas, mas esteja sempre sabendo o que responde o preto velho. Procure sempre pedir a Deus boas intuições para saber assimilar a mensagem. Enfim, se preparem, sempre ali no trono, como vocês vêm vindo, se preparando e vão nos ajudar. Deus, Jesus, Pai Seta Branca, eles estão mesmo confiados em nós. Pai Seta Branca, vendo essa dor terrível, e porque a terra não se evolui, salve Deus. Ele prometeu a Jesus, Pai Seta Branca prometeu a Jesus que havia de nos unir
de nos ensinar, de nos esclarecer, para poder a gente sentir muito amor, como nós estamos sentindo, somente para defender esses elítrios. Tudo se resume nesses elítrios. Todas as nossas operações aqui dentro, tudo se resume nesses elítrios. Salve Deus. Um pedacinho, mestres, porque o Jaguar é assim. Eu fiz um curso de desenvolvimento, de iniciação, de elevação, de centúria, de sétimo e de cultura e por aí vai. E ele fala, não, estou pronto, eu não tenho que aprender mais nada e pronto, acabou. A espiritualidade, ela está em um processo evolutivo. A doutrina é evolutiva. Não é que a doutrina muda, os mundos mudam e nós temos que nos adequar a essas mudanças. Quem melhor para trazer essas mudanças do que os ministros, o próprio Pai Seta Branca? Quem melhor? Então nós temos que estar com a mente aberta, com o coração aberto, entender tudo isso. Voltando aqui, mestres, Pai Seta Branca tem um compromisso com Jesus. Qual o compromisso? Nos unir, porque nós somos difíceis, complicados. Eu viro para o João ali e falo um monte de besteira do João. E cadê a união? Cadê a união desses mestres? Ah, você viu fulano? Fulano faz tempo que eu não vejo ele. Ah não, tem 2 anos que ele está desencarnado. E aí vai. Cadê a união desses mestres? Como é que fica? Ah, mas a doutrina é assim mesmo, é uma individualidade. Aí é fácil falar de individualidade, né? Para exemplificar o egoísmo. Porque as pessoas, às vezes, elas só nos encontram, só nos buscam pelas dores. Quantos vão em uma residência e não tocam em um assunto que não seja de dor, de doença, de espírito, de sofredor? Às vezes uma simples conversa logo muda o assunto, passa a ser assunto de doutrina e deixou a condição normal. Então, mestre, nós temos que viver, temos que nos unir, nos reencontrar. Não é só aqui dentro, esses reencontros. Mas não é para fazer disso também uma porta aberta ao vandalismo, né? Para com a outra pessoa, a um engodo para com a outra pessoa. E assim vai. Olha, nos unir, nos ensinar. O médium que pensa que sabe tudo, ele não sabe nada. O médium que não senta para ouvir outro doutrinador, acreditando ser melhor do que ele nunca aprendeu doutrina. Nunca aprendeu doutrina. Não foi isso que a espiritualidade ensinou para nós. Ela ensinou que, às vezes, eu estou me sentindo tão importante, mas tão importante, que eles não conseguem acesso a mim, dentro de uma projeção. Eu sou um robozinho. Eu falo porque o Mário falou. Eu falo porque o Nestor falou. Eu falo porque o Sumanã falou. Eu falo porque Tia Neiva falou. Eles falaram? Ou foi Pai Seta Branca que falaram através deles? É a sua vez, mestre. Quantos médios pela ignorância está calando
Pai Seta Branca dentro de uma intuição, a sua princesa dentro de uma intuição, seja ela lá na doutrina de um sofredor. Ah, mas a doutrina tem que ser isso aqui que foi deixado. A doutrina tem que ser desta forma. Se não for dessa forma, não funciona. Se ele acreditar que não funciona, não vai funcionar. O poder é dele. Da mesma forma, se ele acreditar na dor, a dor é dele. De nos ensinar, de esclarecer, para poder a gente sentir muito amor. Olha o que se resume: amor. Como nós estamos sentindo somente para defender estes elítrios. Salve Deus. História de Pai Seta Branca. Meus filhos, uma coisa muito importante, eu vou parar um pouquinho aqui, mestre, porque a história de Pai Seta Branca ela é muito grande. Não vou parar de ler, não. Eu só interrompi um pouquinho. E as pessoas falam assim: ah, eu já ouvi história de Pai Seta Branca. Não. Ela foi muito segmentada, foi trazida aos poucos. Nós vamos encontrar essas histórias narradas, pequenas partes em livros, pequenas partes em história, em cartas, várias vezes em áudio. Nós vamos encontrar a história de Pai Seta Branca. Não se resume apenas em poucas coisas. E é muito difícil que as pessoas cheguem assim e falem: ah, eu conheço a história do João. Não conhece. O João, ele chega hoje aqui, conta um pedacinho da sua história, amanhã ele lembra de um pedacinho que ele não contou, ele já emenda ali e as coisas vão acontecendo. Não é algo escrito, foi algo narrado, foi algo que a espiritualidade foi narrando. Olhe, eu não sei do que se trata aqui embaixo, não sei o período, não lembro, aqui está sem data. A data está lá em cima. Eu não lembro o período. Então eu digo o seguinte: em um determinado período, e outra coisa, nós encontramos história de Pai Seta Branca também fragmentada em hinos. É só prestar atenção. Nós vamos encontrar. E muitos falam assim: Pai Seta Branca era um Inca. Olha, Pai Seta Branca era um Tupinambá, remanescente dos Incas, respeitadíssimo pelo Deus Inca, respeitadíssimo, porque ele, como um ser evoluído que já tinha lá sua clarividência ou vidência, sei lá, isso eu não sei, ele já conseguia ver vários mundos, como ele via os elítrios, e sofreu por causa dos elítrios. Então ele via fora da matéria. Então ele era respeitadíssimo pelos Incas, remanescente. O que é essa remanescência? Existe o Império Inca, existe aqueles que não desejavam mais viver sobre o jugo, sobre o sacrifício humano das virgens e tudo mais, e começaram a se afastar do que era o centro do império, e foi se aprofundando. No caso de nosso pai, ele se afastou e dentro de um grupo, não sei se ele criou ou se já existia, ele pertencia aos Tupinambás. Por isso essa roupagem de índio, que não tem nada a ver com a roupagem de Inca algum. Inca não tem pena nessa proporção. Não existem essas vestimentas, nem nada disso. Então as pessoas têm que ouvir de várias formas diferentes, de vários segmentos diferentes,
ouvir verdadeiramente, não é ter uma ideia e acreditar que aquilo ali é uma verdade. Então vamos ver aqui o que nossa mãe vai exemplificar como história de Pai Seta Branca neste áudio. Meus filhos, uma coisa muito importante. Nós falamos sobre Pai Seta Branca e são poucos os que sabem a vida de Pai Seta Branca. Pai Seta Branca foi um espírito sempre missionário. Quando foi depois da partida dos jaguares na terra, no lado de Titicaca, onde os jaguares mais atuaram, depois da partida deles para a capela, porque os jaguares viveram, terminaram a missão quando salve Deus. Então eles voltaram e Pai Seta Branca voltou, mas sempre como missionário. Sempre o Pai Seta Branca foi um espírito evoluído. Ele sempre teve missão. Olha, disse a vocês, missão. Porque como missionário, se for para destruir um planeta, é para destruir um planeta. É assim que funciona, mestre. Nós não destruímos espíritos. Não estou dizendo nada por enquanto aqui. Ele sempre teve missão na volta dos jaguares. Sempre. Onde nós estamos, Pai Seta Branca sempre é o patrono. É o nosso patrono, o nosso cacique. Depois dessas encarnações, de Esparta, da Grécia, do Egito, de Roma, nós tivemos algumas encarnações na França e em outros países também. Muitos tivemos. Eu não sei dizer aqui, Esparta, nem Grécia, nem Egito. Na Egito, sim. Pai Seta Branca teve, Pai Seta Branca teve, isso é o que está registrado. E teve muitas outras que não está aqui. Depois, como São Francisco e tudo mais, né? É só um exemplo. Muitos tivemos, mas encarnações que daí a alguns anos, quando nós começávamos a entender, depois de alguns anos ia se juntar ao grupo onde Pai Seta Branca mais atuava, como agora. Muitos estrangeiros, outros que nasceram em outros países, estão vindo para cá, estão se unindo, não vão ficar sozinhos e nunca ficou, sempre está se unindo aos grupos para se fazer alguma coisa. Então, depois de todas essas encarnações, vivemos muito como ciganos. E nós afirmamos muito como ciganos, esse grupo cigano. Até no grupo de Esparta fala. Qual grupo de Esparta? O grupo cigano? Então o Pai Seta Branca veio como cacique de uma tribo na Bolívia. E todos nós nessa época vivemos nessa tribo. Ele veio com a missão, outra vez, um espírito espartano de civilizar a Bolívia, a tribo dos Incas, né? Então a missão maior dele ia ser intensa, salve Deus. Mas a missão de Pai Seta Branca foi nos ensinar o poder das forças mediúnicas, na força de Deus. Ele veio justamente quando os espanhóis vieram tomar a capital de os Incas. Salve Deus. Ele está deixando muito para mim falar, está difícil. Quer dizer, a projeção, como a história várias vezes já está contada, né? Eu esperava que ela lembrasse alguma coisa. Então, e quando foi nos dias que os espanhóis iam invadir os Incas,
Eu sei que o chefe Inca foi lá pedir ao pai Seta Branca, foi pedir a pai Seta Branca a força dos soldados. O pai Seta Branca, os guerreiros e o pai Seta Branca foi. Todo mundo se admirou porque o pai Seta Branca, ele sofreu um acidente, uma cobra mordeu o pé dele e o pajé da tribo curou, mas eles receberam de Deus. Deus não quis que o pai Seta Branca, ele também, não sei qual era a missão dele, que o pé dele continuasse a doer. Ele, onde ele estava, ele sentia dor, porque ele dizia, bendita dor, que estava evoluindo de um retorno de karma de alguma coisa que ele havia sido. Então, naquela encarnação, de formas que, quando ele foi com o exército 800 índios, e todos armados de arco, e na hora de sair, o índio deu a ele uma seta, uma flecha de marfim. Então batizaram ele como cacique guerreiro Seta Branca, porque a seta dele era diferente dos outros. Eu não tenho aqui os nomes, mas pai Seta Branca, quando chegou na doutrina, não se chamava pai Seta Branca. Houve vários nomes até que ficou como pai Seta Branca. E um desses nomes era cacique guerreiro Seta Branca, em um período muito curto. Então houve vários nomes. E ele ficou muito feliz com esse presente, e mandou fazer. Ele fala, paredão, mandou fazer cercar certo lugar por onde os espanhóis iam entrar na cidade. E quando eles vieram, pai Seta Branca disse aos índios que não atirassem, somente quando ele mandasse. E os espanhóis vieram mesmo, armados, naquela carreira louca, já gritando guerra. Lá, e o pai Seta Branca levantou a seta, e essa cerimônia que vocês fazem assim, com a espada, o pai Seta Branca fez com a seta e disse a Deus Tupã, que Inti chamava Deus Inti, que aquela seta jamais seria maculada, e que sangue de seus irmãos não seriam derramado enquanto ele vivesse ali junto aos incas. E os espanhóis vieram e os índios se concentraram na seta, porque você vê a técnica deles, né? Tudo tem que ter alguma coisa. Ele levantou a seta e gritou, e os índios podiam se acovardar se tivesse olhado um inimigo chegando, não é? Mas todos eles se viraram para a seta, esperando que ele jogasse, fizesse alguma coisa. Mas ele atirou, levou a seta para o céu, e naquela concentração, as forças vieram do céu, e muitos dos espanhóis, inclusive Tião, que estava na frente comandando, teve um susto muito grande, que o cavalo dele caiu. Se ajoelhou de frente àquele exército selvagem. E Tião não teve força para voltar. Disse que viu-se tão infeliz que quis ser índio e se escondeu lá para uma casa de vergonha. Ficou escondido por lá. E todos aqueles espanhóis recuaram. E durante o tempo que pai Seta Branca viveu, ninguém mexeu mais com os incas. Depois é que voltaram e tomaram, mas a primeira vez, até na história tem, os incas recuaram a primeira vez, os espanhóis recuaram a primeira vez, mas essa concentração, salve Deus,
Então, quando terminou, o rei Inca, de uma força enorme, veio uma porção de ouro, pedras preciosas, e jogou nos pés do cacique, do pai Seta Branca. Então ele mandou tirar depressa dali, que não repartisse aquilo com os soldados dele, com os índios, porque aquilo queimava. Ele queria era que os incas matassem vitelas, e foi feito um grande jantar, a noite inteira. Dançaram, rindo, foram buscar o resto da tribo e eles fizeram uma festa muito grande junto aos incas. Vou parar aqui um pouquinho, mestre, para falar duas coisas. Nesta época, Tiãozinho era um dos soldados que confrontou o pai Seta Branca, como vocês podem observar no texto. E aqui tem um erro: vitelas foram javalis, depois consertado mais tarde. Houve uma matança de javalis. Então são correções, porque a vaca, o boi, ele começou, existia, mas muito longe dali, e o clima não suportaria, eles não suportariam aquele clima. Então a vaca, o boi foram trazidos pelos africanos quase 100 anos depois. Então não existia a vitela em si. Não sei se vitela se dá também a outro animal, né? Bom, então o pai Seta Branca, ele disse até num poema dele que tem aí, que a coisa maravilhosa do missionário é quando ele vê que uma pessoa que ia morrer porque ia matar em vez de um assassino ou uma vítima, estava ali amando, com a família, da maneira que ele cultivava há tantos anos. Então a história de pai Seta Branca é a passagem mais bonita. Salve Deus, salve Deus. Então o pai Seta Branca sempre está nos contando coisas. O pai Seta Branca nos conta que ele recebia as ordens do céu pelos aparelhos dos mundos etéricos e também de capela, do sol, discos que nós chamamos de discos voadores, estufas, chalanas que baixavam nas tribos. Essa madrugada eu fiquei muito feliz por desse buquê maravilhoso que vocês me deram e que eu tive a oportunidade, por esse amor de vocês, receber esta energia lá em cima. Cadê? De vocês, receber essa energia lá em cima. Não posso falar que eu choro. Então eu fiquei vendo, e muitas outras coisas que partiram, por exemplo, as comunicações ainda estão descendo diretas sobre os índios. Você não vê essa chamada de caboclo, pena branca, muito pena branca, aquela falange enorme. Todo mundo chega, vai trabalhar, é pena branca. Desencarna um índio, de repente ele já está trabalhando num desses terreiros, um templo, ou seja, lá onde for, está protegendo, está ajudando o índio. É porque os índios, eles recebem diariamente. É muito possível a materialização de um disco, de uma falange, de um grupo de pessoas esclarecidas ou totalmente ignorantes. Estão compreendendo? Salve Deus. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Tem um grupinho de índios, tem uma tribo no Xingu. Rio das Mortes, Rio das Velhas, por ali. Tem uma falange de índios que
que eles comunicam aqui, eles saem de lá e se comunicam. Esses dias estava atuando numa médium e ela caiu desmaiada, e eu me preocupei, porque é perigoso que a gente dá choque no aparelho com o espírito do encarnado. Eu peguei e levei lá para a cura. Bom, mestres, se vocês forem procurar Rio das Mortes e Rio das Velhas, não tem relação com Xingu. Então, às vezes, as pessoas falam aí que os índios que vêm aqui é do Xingu e não sei o que, coisa e tal. Existem tribos ali, entre os rios da morte, o Rio das Velhas, que realmente necessita da força do jaguar, que eles vêm, incorporam, vivos, encarnados, e traz ali as suas dores, seus desesperos, seus confrontos e tudo mais. É o contrário dessa tribo aqui, que já está devidamente protegida e raramente sofre um ataque dos homens. Mas eu não estou aqui para isso. Ela relata aqui o perigo da incorporação de seres vivos. Porque o médium, ele pensa assim, só incorpora, não sei se falei incorporação ou encarnação, né? Só incorpora o mortinho, só incorpora o desencarnado. Não, mestres, não é assim. A incorporação inconsciente, o maior risco da incorporação inconsciente é que esteja ali um encarnado. Este é o maior risco, porque o médium perde o seu domínio, perde a sua condição de dominar a incorporação, e ele fica à mercê desta entidade que está viva. E muitas vezes o doutrinador, por inexperiência, ele tem essa companhia desses espíritos que estão encarnados, e às vezes através de uma grande dor, de uma imensa dor, a espiritualidade traz ele, e ele incorpora, e você faz a elevação, ele leva fluido magnético que ele necessita. Não precisa estar encarnado para isso. Aliás, não precisa estar desencarnado. Ele leva encarnado. Quantas vezes nossa mãe, ainda encarnada, não participou de vários trabalhos incorporada em ninfas? Quantas vezes, mestres? Busque os antigos, busque informações. Para muitos eu estou dizendo coisas novas, para muitos eu estou inventando coisas, para muitos estão julgando, mas é uma realidade. Quantos vocês não conversaram nos angicais que ainda estão encarnados como sofredor? Filhos, irmãos, parentes que não se identificam, e você doutrina, porque você não consegue doutrinar em casa o seu filho, a sua filha, a sua irmã, seu pai, sua mãe, seu irmão. E a espiritualidade coloca ali para descansar e vem bater na sua porta, e você vai doutrinar. Aí dentro do trabalho você é bruto, você é ignorante, você trata ele como um inimigo, sem saber que ali está um parente seu, muitas vezes. Estou falando coisas que eu posso ser crucificado por isso, por muitos jaguares. Mas é uma realidade, mestres. Não posso conduzir uma inverdade. As incorporações são pesadíssimas, extremamente pesadas.
difíceis, muito difíceis, mas acontecem. Como resgatar famílias inteiras que vivem no ódio, na guerra, no Ceará, no Maranhão, na Bahia e por aí afora, que nós chamamos de angical. Famílias de encarnados que dormem cedo lá nas suas tendas, nas suas redes, nas suas casinhas, que vêm buscar o lenitivo para suas dores, porque ali nós praticamos atrocidades. E chega aqui, eu continuo o mesmo jagunço, o mesmo bandido, o mesmo cangaceiro, o mesmo matador de aluguel. Onde está a evolução? São situações. Nós resgatamos, nós pagamos centil por centil. Veja bem, eu tenho um número de encarnação para estar no planeta. Por que os pretos velhos não reencarnam? Porque findou-se o período de encarnações, extinguiu, eles vão ter que trabalhar com corpos emprestados, estar sujeitos às leis dos homens, às coisas pequenas. E se eu estiver na última encarnação, eu não posso ter a oportunidade de conversar com um irmão que está encarnado ainda? São coisas que às vezes não eram ditas, porque falar que um espírito ainda vivo desce em um dos nossos trabalhos já é problema. E se falar que desce em 2 ou em mais, o problema é maior. É fácil tratar com aquilo que nós chamamos de ignorante, que é o índio encarnado, mas não é fácil tratar com um homem que ainda vive e pisa o mesmo solo, na mesma tecnologia que você vive. O mesmo conhecimento que te é dado a ele também. Não é fácil. Então nós vivemos esses períodos. Salve Deus. Meus irmãos, a doutrina é algo perfeito. Eu disse algo, não falei assim, a doutrina é perfeita. A doutrina, ela é ampla e evolutiva. É chegado o momento de expor certas verdades para fortalecer o jaguar nas suas forças, porque tudo depende do médium. Não é só da espiritualidade maior. A espiritualidade maior muitas vezes já está evoluída, não precisa nada disso, a não ser as entidades que ainda descem para trabalhar, envolvidas aí pelo karma de um, karma de outro. Essas ainda têm alguns resgates a fazer, não são karmas. E depende de um aparelho, da boa vontade de um aparelho, da preguiça do aparelho, né? Eu não dou conta de ir para o trono, eu não estou incorporando, não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo. E deixando o seu mentor sem uma oportunidade de seu resgate. Então nós vemos aí um mundo inteiro em volta do médium, na responsabilidade do médium, tanto desses espíritos que precisam fazer seus resgates, como a espiritualidade maior que necessita de nós para evoluir mundos, dos quais elas, sem o nosso magneto, seria impossível. Então trabalhamos em conjunto, somos amigos, somos companheiros,
somos afins, somos seres que buscam, dentro de uma simplicidade, servir ao Cristo, servir a Virgem Santíssima, servir a Mãe Ara, a Pai Seta Branca, a todos esses mentores. Estamos servindo. Então, mestres, muitas vezes a dor chega e assume um ponto importante na nossa vida. Eu digo importante porque passamos a dar atenção a estas dores, a estes sofrimentos, e deixamos de lado aquilo que nos cura, aquilo que nos faz transformar, que é a missão, seja ela qual for. Você sendo um missionário de nosso Senhor Jesus Cristo, você está em busca da sua evolução. Termino hoje esta evangelização pedindo para que cada um possa refletir nas suas ações, nas suas condições de missionários, que não partam deste mundo físico buscando flores e louvores, porque flores e louvores você pode conquistar aqui. Se não conquistam aqui, não é em outro mundo que vão conseguir. Então, meus irmãos, vivam plenamente o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Este ser luminoso que se fez carne e nos conheceu de tão perto, que dividiu o tempo em dois, a era da vingança, da maldade, da impureza e a era do amor. Em qual mundo ainda cada um de nós vive? O mundo da dor ou o mundo do amor? Esta é a reflexão. Busque levar vossas mentes a Deus, o grande Deus, que em tudo está em toda parte. Habita o bom, habita o mal, habita todo e qualquer ser, todo e qualquer elemento. Eleve vossas mentes a este ser sublime que partiu deste Deus absoluto que conhecemos como Cristo neste planeta. E o seu representante aqui dentro do planeta, Jesus, que nosso Senhor Jesus Cristo, ou que o Cristo Jesus possa abençoar a cada jaguar, a cada ninfa, onde quer que esteja. Que Jesus pague a todos. Graças a Deus. Salve Deus.